Glória a Deus. Fique de pé, querido. Por favor, pegue a tua Bíblia, por gentileza. Louvado seja Deus por esses aprendizados aqui juntos, né? Que lindo estarmos aprendendo a palavra do Senhor em comunhão com os nossos irmãos. Estamos vendo aí muitos pregadores, né? Todos que pegam a palavra têm uma palavra, tem um testemunho. Isso é muito bom mesmo, graças a Deus. Terça-feira passada, eu comecei com os irmãos aqui um texto bíblico. Quem lembra qual foi? Daniel. Foi isso mesmo? Você tem uma memória boa? Quem tem memória boa diz glória a Deus. Quem não tem, fala, me dá uma, Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus pode fazer isso sim. E nós vamos ver exatamente isso, o que Deus pode fazer com a nossa capacidade mental. Eu quero acrescentar algumas coisas hoje, mas eu quero pedir você que pegue a sua Bíblia, por favor, aí. Eu quero explorar um pouquinho dentro de uma perspectiva, querido, que quero que você analise comigo aqui, por favor. Permita, esse momento é um momento de crescimento, de aprendizado nosso. Estamos aqui crescendo, desenvolvendo, aprendendo. Mas escute isso: o ser humano tem a capacidade de aprender pela observação. Nós podemos aprender pela observação. Aprender vendo como os outros fizeram, vendo como outros conseguiram. Isso é algo muito grande, algo muito significativo. Os animais não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso. Ontem lá em casa nós temos um passarinho. A porta abriu, ele saiu de casa voando e deu uma voada alta e ficou lá na árvore lá em cima. Aí ficou um monte de gente lá embaixo, lá gritando para ele descer lá e tal. Foi uma coisa muito engraçada. Mas se aquele passarinho tivesse aprendido com os outros, sobreviver com os outros, ele não voltaria mais, porque o ambiente dele é outro. Ele voaria, ia embora. Ele ia viver a vida no ambiente, habitat real dele. Mas ele não aprendeu isso. Ele foi domesticado e ele não aprendeu isso. Eu posso não viver na mesma época de outras pessoas que conseguiram o que eu sonho, o que eu quero. Mas se eu pegar o que eles fizeram, se eu ler o livro deles, se eu ver o exemplo deles, a experiência deles, olha que lindo isso, eu posso também alcançar aquilo. Eu posso. Isso é possível. Um empreendedor está fazendo um negócio aqui, às vezes tem alguém fazendo o mesmo negócio lá na China. Ele pode estudar, aprender aquilo, entender o que está fazendo e replicar isso aqui. Então essa nossa capacidade, querido, presta atenção, não pode ser menosprezada, não pode ser desprezada. Nós precisamos valorizar isso, entender a relevância disso. Eu estou estudando profundamente algumas coisas de conhecimentos agora, esses últimos 6 meses, estudando mesmo, lendo muito. Lendo algumas coisas, porque às vezes nós estamos muito limitados no nosso mundo e precisamos ver, aproveitar a oportunidade. Eu já dei o exemplo aqui de Paulo. Paulo estava morrendo, ia ser decapitado e fala: traga para mim os pergaminhos, eu quero ler, eu quero aprender um pouco mais. Me causa muita tristeza ao ver tanto desinteresse pela leitura, pelo conhecimento às vezes. Pessoas com um potencial extraordinário. E ele prefere passar ali muito tempo em outros ambientes do que na frente de um livro, na frente de um aprendizado. Precisamos entender a relevância disso, queridos. A relevância disso. E Daniel nos dá um exemplo muito grande. Você já vai sentar, tá bom? Eu não vou pregar você em pé não. Você já vai sentar, só um minutinho, espera só porque você vai sentar já. Eu sei que você está em pé um pouquinho, mas a missionária Orma é mais, hoje é a nossa anciã ali, ela está firme ali. Deus abençoe a senhora, missionária. A senhora é um exemplo para nós. Eu já vou liberar para todos sentarem.
Mas escute isso aqui, que eu quero que você pense. Vamos ler agora. A pergunta é, escute isso aqui: eu vou ficar a vida inteira me lamentando ou reclamando do que eu não consegui, do que eu não alcancei? Eu vou ficar olhando os outros alcançarem, os outros chegarem lá, e eu não, sendo que eu estou no mesmo nível de oportunidade que todos os outros? Será que eu vou permitir isso na vida? Eu não posso me posicionar? Será que eu vou não ter essa capacidade de me posicionar e dizer, não, eu também vou me posicionar, eu vou buscar, eu vou querer, eu vou me interessar por isso? Vamos ler mais uma vez? Capítulo 1 de Daniel. Pega a tua Bíblia aí, por favor. Todos têm Bíblia? Quem não tem Bíblia aí? Todos têm Bíblia? Alguém não tem Bíblia? Todos têm. Então pega a tua Bíblia, por favor. Não coloca no telão hoje não, tá bom? Só para os irmãos lerem na Bíblia, por favor, tá bom? Vamos ler na Bíblia hoje. Eu quero que você na Bíblia aí, por favor. Daqui a pouco a gente vai usar o telão, mas pega a tua Bíblia, por favor. Se não tiver Bíblia, fica perto de um crente aí. Misericórdia, irmão, brincadeira. Mas olha só, versículo 8. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui atualizada, mas é a mesma sua. Olha só o texto. Daniel resolveu no seu coração, ou resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Presta atenção, permissão para não se contaminar. Tá ok? Agora, vamos avançar. Vamos avançar. Versículo 18. Vamos versículo 17 de sua Bíblia, versículo 17. Do mesmo capítulo 1, capítulo 1. 17, capítulo 1. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, fala comigo, conhecimento e inteligência. Fala comigo, conhecimento e inteligência em toda a cultura, fala comigo, e sabedoria. Irmãos, olha para cá, olha para mim, por favor. Ele deu conhecimento, inteligência e sabedoria. Presta atenção nessas 3 coisas aqui. Fala comigo, conhecimento, inteligência e sabedoria. O que mais você precisa no mundo para alcançar qualquer coisa com essas 3 coisas? O que mais? Pense em qualquer coisa no mundo que você queira aí. Qualquer coisa em qualquer área do mundo. Pense. O que você não alcançaria com essas 3 coisas? Não tem. Qualquer coisa no mundo é alcançável com essas 3 coisas. Versículo 18. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Versículo 19. Acompanha sua Bíblia aí. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Versículo 20 tem um detalhe muito importante. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Agora, observe o detalhe do versículo 21. Versículo 21. Presta atenção. Daniel está entrando em Babilônia com 10.000 prisioneiros. Psst, olha para cá, para rapidinho. Olha para cá. 10.000 prisioneiros. É a primeira leva. Olha o versículo que vai dizer agora. E ele permaneceu ali até o primeiro ano do reino sírio. Quem foi o reino sírio? Fala comigo, foi o último rei do cativeiro babilônico. Ele ficou até o fim do cativeiro, querida. E detalhe, servindo ao rei em posições de autoridade. Olha para cá o que eu vou profetizar na sua vida aqui hoje. Escute isso aqui. Se você entender o propósito de Deus na sua vida e tiver coragem de se abster de alguma coisa em detrimento de outros, você pode estar em um cenário de tragédia, de guerra, de escassez,
em um cenário até de escravidão, mas a tua posição será uma posição diferenciada. A mão de Deus vai te posicionar. Aleluia. Quem entende isso, diga amém. Fale comigo, ora com o Senhor nesse momento aí, vai. Peço ao Senhor para te posicionar. Faça, Senhor, me posicione a minha mente, Senhor. Faça com que eu identifique, Senhor, com que eu encontre, ó Pai, com que eu perceba, Senhor, as oportunidades, o cenário que eu estou vivendo, Senhor, a circunstância que eu estou vivendo. Pai, eu libero uma palavra profética sobre a tua igreja, Pai, aonde eles estiverem, a tua palavra diz que serão por cabeça, e eu libero essa palavra profética, Pai. Eles estarão em uma situação de demonstrar o teu poder, a tua grandeza, a tua misericórdia, Senhor. Eles estarão sendo referenciais da tua presença, aonde eles colocarem a planta dos pés, ó Pai. Leva-nos a esse entendimento, ó Pai. Nós pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, por gentileza. Glória a Deus. Eu quero que você vá agora para o versículo de número, capítulo 2, versículo 20. Nós vamos chegar no próximo, tá bom? Eu vou depois ir a esse ponto depois. Fique com a Bíblia na mão aí, tá bom? Fica na mão aí, por favor. Não vamos usar o telão hoje não com os versículos, porque daqui a pouco eu vou usar, mas eu quero que o pessoal utilize a Bíblia um pouco hoje, tá bom? Os irmãos utilizem a Bíblia. Nesse mesmo capítulo, vai no capítulo 2, vai no versículo 20. Eu vou contextualizar numa próxima ministração, não vou falar isso agora, mas eu quero te mostrar o que Deus faz. Daniel disse: bendito seja o Deus dos céus, bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Revela o profundo e escondido. Com ele, aleluias, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Escute isso, queridos. Quando eu reconheço a relevância do Deus que eu sirvo, o meu comportamento é diferente. Escute isso. Quando eu entendo a relevância do Deus que eu sirvo, o meu comportamento tem que ser diferente. Deve ser diferente. Precisa ser diferente. Quando eu compreendo o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. A bem da verdade é que muitos de nós não acreditamos na essência, no que Deus pode fazer. Escute eu falar com você. Sabe por que não acreditamos? Porque os nossos atos revelam isso. As nossas ações revelam isso. Os nossos comportamentos revelam isso. Quer ver eu fazer umas perguntas para você aqui? Para quantas pessoas você já orou para Deus ressuscitar? Para quantas pessoas cancerosas você foi lá orar para Deus poder curar o câncer dela? Para quantos parentes que estavam enfermos, passando dificuldade, e você falou assim: eu vou lá orar por você e Deus vai te curar? Para quantas pessoas estavam passando necessidade, escassez, problema terrível, e você foi lá ser uma voz profética para dizer: Deus vai resolver essa questão, eu vou orar por você e Deus vai te ajudar? É uma pergunta para a gente avaliar aqui. Sabe por quê? Porque nós ministramos que Deus pode tudo, Ele pode todas as coisas. E às vezes nós somos os conselheiros dos coitadinhos. A pessoa vem contar uma tragédia para a gente chora com ela. Oh, tristeza mesmo, a vida é injusta. Nossa, oh meu Deus, que pena. E eu choro com ela, sabe? E tem gente que ama, irmãos, ama,
ter suas feridas lambidas, ter suas feridas, sabe, acariciadas, sangrando ali, e a pessoa está ali, ela, coitadinho, nossa, meu Deus do céu, ela quer esse espírito de comiseração, sabe, aquele espírito de comiseração, que ele gosta de ser afagado quando as coisas vão mal. E tem gente que tem esse espírito, né? Presta atenção, muitas pessoas, quando você está bem, quando você consegue um emprego, quando você consegue uma posição, quase ninguém vem dizer, parabéns, olha que bênção, você compra um carro, pouca gente vem dizer, eles não congratulam, mas se você cair, irmão, vai um monte de gente, tadinho, nossa, meu Deus do céu, viu a situação? É um espírito de comiseração, uma coisa nojenta, irmãos, coisa nojenta. Estou dizendo isso para você, queridos, porque o nosso comportamento de fé revela aquilo que nós acreditamos. Nossa posição de fé revela aquilo que nós somos. Eu estava vindo para cá e me lembrando, 2019, eu construí um galpão em Cristalina, e o meu sonho era, assim, eu estava com um projeto de construir, de implantar um supermercado lá. Irmãos, eu estruturei tudo, organizei tudo e fui para cima. Eu fui para cima. Vamos lá, vamos fazer, e comecei a organizar. Contratei uma empresa para poder montar toda a parte de estrutura de galerias, de pallets. Contratei a empresa, fiz o contrato com a empresa para ela mandar executar. Fui à frente mesmo. A empresa faliu, que eu comprei tudo dela. Ela não conseguiu entregar. O projeto fracassou. Não deu certo. Eu tive que colocar a empresa na justiça para ela poder me devolver e resolver um problema. Eu nunca falei isso. Estou te dando um exemplo aqui, porque a gente acha às vezes que a vida vai tudo bem para todo mundo. E o negócio fracassou. O negócio não deu certo. Agora, escute isso aqui, queridos. Escute isso aqui. Eu estava vindo lembrando disso. Quando o negócio não deu certo, que fracassou tudo, sabe o que eu fiz? Eu tentei todas as forças. Chegou um momento que eu vi, não dá mais, não é isso. Aí parei, relaxei, deixei as coisas acontecerem, vamos embora para frente. Eu fui orar e agradecer a Deus, porque eu tive o entendimento que Deus tinha um outro propósito para a minha vida. Eu fui ser grato a Deus. Eu fui dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tinha outra coisa comigo, tinha outro desígnio comigo. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, nem com a minha mãe, ninguém fez isso com ninguém. Está aqui hoje a minha mãe, mas ela mesmo não sabe desses detalhes. Eu nunca falei isso com ela. Registramos a empresa, constituímos a empresa, fiz todo o procedimento, tudo, e o negócio não deu certo. Escute isso aqui, queridos, presta atenção. Porque não deu certo significa que Deus me abandonou? Porque não deu certo significa que Deus não está comigo? Porque não deu certo significa que a minha vida acabou, não vai mais? Significa isso? Pelo contrário, querido, olha para cá, escute isso aqui, presta atenção, querido. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Permita-me ensinar algo para você aqui, meu irmão. A Bíblia está nos ensinando aqui que Daniel, apesar de olhar para trás e ver sua terra sendo queimada, olhar para trás e ter a memória de que seus pais foram mortos, olhar para trás e saber que toda a sua cultura foi destruída, olhar para frente e ter a perspectiva da escravidão e ter a perspectiva de que seria agora escravo em uma terra alheia, ele não desistiu de ter o Senhor como centro da sua vida. Ele não abriu mão de dizer: Ele é o meu Deus, Ele continuará sendo o meu Deus, Ele continuará sendo o Senhor da minha vida, e não interessa onde eu colocar a planta dos meus pés, eu não vou abrir mão de ser servo do Senhor. Escute isso, queridos. A nossa identidade, e a nossa identidade passa por um processo de sacrifício e santificação. Eu vou repetir.
a nossa identidade cristã, ela vai passar sempre por esse processo de sacrifício e santificação. Sabe por que muitas pessoas entram em uma prova e fracassam? A prova significa o fracasso delas. Sabe por quê? Porque elas não entendem o seu papel espiritual naquela situação. Eu vou repetir para você. Muitas pessoas passam por dificuldade e essas dificuldades os abafam, destrói, acabam com eles, porque elas não entendem o seu papel espiritual. Os momentos que eu mais abençoei pessoas, os momentos que eu mais orei para pessoas, os momentos que eu mais dei conselhos para pessoas, era um momento que eu estava passando muita dificuldade. Eu estava passando, às vezes, extrema dificuldade. E as pessoas vinham contar os seus problemas. Pastor, vim aqui hoje para orar por mim. Pastor, estou assim. E eu dentro de mim sorria. Ele não sabe da minha vida. Eu às vezes até brincava comigo. Eu queria trocar o meu problema pelo dele. Eu queria trocar a minha questão pela questão dele. Eu trocaria hoje o problema que eu tenho pelo problema dele. Ele vinha chorando. Pastor do céu, está acontecendo um negócio. Ele contava, eu olhava assim, meu Deus do céu. Eu queria trocar com ele a minha questão com a dele. Mas eu orava, eu abençoava. E sabe o pior de tudo? Pior de tudo é o seguinte, pior, não vou usar essa palavra, vou refazer aqui, tá bom? Sabe a coisa mais complexa? É que Deus abençoava a pessoa. Daqui uma semana vem, pastor, Deus ouviu a oração do Senhor. Está aqui, pastor, eu consegui, pastor. Aí eu estou vindo, pastor, está aqui. Eu comecei aquele negócio, orei, o Senhor orou, pastor. Estava travado, mas Deus destravou, pastor. Deus abençoou, pastor. Glória a Deus que não é você, né? Estava lá na situação lá, né? Vendo o outro sendo abençoado e você continuando a situação. Escute isso, querido, presta atenção. É brincadeira, tá? Mas é glória a Deus mesmo. Escute isso, queridos. Daniel assentou no seu coração não mudar a sua identidade. Eu quero falar sobre isso com você hoje. Dar um passo a mais sobre isso. Deixa eu perguntar algo para você aqui. 3 cenários. Os teus recursos, o quanto deles diz que você investe nas coisas espirituais da sua vida? O que você ganha? Pare um pouco para refletir sobre isso. Eu vou repetir, o que você ganha, o quanto você investe nas questões espirituais. Toda a minha vida, eu sempre me preocupei em usar parte do que eu ganho para investir em questões espirituais. Não é porque o pastor pede, não é isso. Eu me preocupava em dizer, o meu recurso tem que ser uma ferramenta para abençoar pessoas. Eu me lembro de uma época que eu congregava na DEG e eu ganhava, eu acho que uns 6 ou 7 salários, eu não me lembro na época. E eu me lembro que eu coloquei no meu coração, um salário mínimo vai ser destinado para missões. E todos os meses, eu passei isso anos, eu ia lá na Secretaria de Missões entregar um salário mínimo para missões. Aquilo eu não contava com aquilo, queridos. Aquilo era um recurso destinado a isso. Os últimos 7 anos da minha vida, agora, pegando aí 2021 para trás, conta 7 anos atrás, 7 anos, todos os meses, parte da minha renda, eu destinava à pregação do Evangelho em 2 canais de televisão. Estou dando um exemplo pessoal de vida meu, querido. Eu não posso dar exemplo de outras pessoas. Estou falando o que eu fazia com o meu recurso. Então a primeira coisa que vai identificar você nesse cenário atual é o quanto da minha vida está comprometida com um propósito espiritual. Não adianta você falar para mim que crê na Bíblia. Não adianta você dizer para mim, eu creio na palavra de Deus, eu oro, Senhor. Sim, mas quanto da sua ação efetivamente tem um propósito espiritual? Segundo, escuta isso aqui. Segundo, quanto do teu tempo tem exclusividade para Deus?
Primeiro, recurso. Segundo, tempo. Quanto do teu tempo, não é o tempo, irmão, que eu vou ficar lá assim, eu vou levantar de manhã, vou orar, vou levantar depois, vou ler a Bíblia. Não, é um tempo. Esse tempo não é meu, esse tempo é para Deus. Eu tenho 24 horas por dia. 24 horas. Meu pai brincava com a musicazinha. Minha mãe vai lembrar, a mãe disse, ela falava, o dia tem 24 horas, né? Aí ele falava, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Vejam que ainda sobram horas. Ele cantava isso lá em casa. Isso está gravado na minha mente. Presta atenção, irmão, você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, e você ainda tem mais 8 horas que te sobra. Sabe o que você faz com essas 8 horas? Você somente sabe. Brinquei com meus filhos algumas vezes. Peguei o Vitor e a Érica, sentava à mesa, e eles diziam, papai, não tem tempo, tal. Eu falei, pega a sua caderneta, vem cá, anota aí o tempo. Que hora você acorda? Eu acordo 7 horas, pai. Beleza, 7 horas, quanto tempo você vai para a escola? Eu vou das 8 até, então beleza, quanto tempo deu isso aí? Pai, deu 8 horas, 8 horas, e aí o que você faz mais? Você dorme quantas horas? 8 horas, e essas 8 horas está sobrando, o que está fazendo delas? Presta atenção, irmãos, tem gente que todos os dias pegam 8 horas da sua vida e joga no lixo. Faz as contas para você ver. Joga fora. Ele não tem um projeto de vida, ele nem não tem um propósito para usar esse tempo. E aí eu contei para eles. Teve uma época que eu fazia faculdade à noite, trabalhava pela manhã e dava treinamento à tarde. Eu era consultor da Microsoft, então vamos lá, era o contrário, desculpa. Eu dava treinamento de manhã, trabalhava no MEC à tarde e à noite fazia faculdade. Presta atenção nisso, queridos. Curso de manhã, ministrando o curso, à tarde trabalhando, 6 horas trabalhando e depois fazia faculdade. E eu estava desesperado porque eu não tinha tempo para ler o que eu gostaria de ler. Então eu fiz um inventário do meu tempo. Escuta o que eu descobri. Eu descobri que ainda sobrava 30% do meu tempo que eu estava desperdiçando. Eu reajustei o meu tempo e eu consegui ler como nunca nessa época. Sabe por que você e eu se lamentam às vezes, irmão? É porque nós somos descuidados com os nossos propósitos. Nós somos alheios. Eu quero que as coisas desçam dos céus apenas porque eu orei 30 minutos, porque eu estou indo lendo a Bíblia, eu estou indo para a igreja e eu me sinto meio que digno. Eu sou digno de uma certa bênção, eu mereço uma certa bênção. Então eu falo, Deus me abençoa. E quando eu falo isso, eu me sinto meio que merecedor daquilo. Eu tenho direito, não, eu tenho direito nessa bênção. Permita-me dizer algo para você aqui, querido. Deus está querendo nos levar para um próximo nível, mas eu terei que ser capaz de abrir mão de certos prazeres, de certas situações. Eu vou precisar me dedicar um pouco mais àquilo que realmente é relevante, àquilo que realmente é importante. Daniel, em todo esse contexto, ele achou alguma coisa para dizer: eu posso melhorar, eu posso me santificar mais, eu posso mais. Eu me lembro que na minha juventude o pastor Josué fez algumas coisas comigo. Ele era meu amigo, me ajudou muito, servo de Deus aqui, nós oramos muito juntos. Se ele se lembra, eu trabalhava nessa época, mas todas as segundas-feiras eu saía de casa meia-noite, ia para a igreja e orava até 5 horas da manhã. Todas as segundas-feiras eu fazia isso. Chegava lá cansado às vezes, porque eu tinha que trabalhar outro dia inteiro. Saía direto para o trabalho, me jogava no quarto, partida da DEG, meia-noite até 5 da manhã. O Sóstenes, missionário Orma, se a senhora perguntar ao Sóstenes, ele vai falar para a senhora muitas das vezes que ele abriu a igreja para que eu pudesse entrar e lá orar naquele quartinho. Escute isso aqui, irmãos. A vida não cai de graça para nós.
A vida não vai acontecer de graça para você, meu irmão. Não adianta isso. Você às vezes nós jogamos a responsabilidade para o pastor, para a igreja que está abençoando. Eu não tenho dúvida de que tem uma mão poderosa de Deus sobre as nossas vidas e abençoando. Nós temos sentido isso, mas escute isso que eu quero dizer para você. Deus está nos levando a uma reflexão muito séria. Qual vai ser o meu posicionamento? Eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho cama, eu não preciso mais andar léguas de a pé. Eu estava agora sentado com o nosso bispo primaz lá no Rio de Janeiro, sentei com ele de frente para a praia, conversando um pouco. Eu estava conversando com ele, falando: bispo, como é que era há 40 anos atrás para o senhor poder ir levar Santa Ceia? Perguntei para ele, ir levar Santa Ceia para um membro da sua igreja. Ele virou para mim e falou: pastor Oséias, tinha dia de Santa Ceia, ou melhor, na semana da Santa Ceia, eu saía de madrugada para andar o dia inteiro, chegar na casa de uma irmã e de um casal, ministrar a Santa Ceia, só que não dava tempo de voltar, então eu dormia no chão. Pastor Zé, eu dormi muitas vezes no piso, porque a irmã não tinha onde dormir na casa, era um barraquinho, então eu jogava no chão, já levava uma toalha, jogava no chão, eu dormia naquele chão batido, para no outro dia eu voltar o dia inteiro andando, porque eu ia cuidar de uma alma para o Senhor Jesus. E nós às vezes temos carro, temos casa, temos condições de ir e de vir, não precisamos grandes esforços, e nós não queremos fazer, nós não estamos mais interessados em fazer. É muito sacrifício, pastor, vim aqui na terça-feira para te ouvir. É muito sacrifício vir na escola dominical. É muito sacrifício orar na madrugada. É muito sacrifício ler a Bíblia. Ah, meu Deus do céu. Compare isso com o Daniel. Ele saiu da terra dele, ele podia ter a justificativa. Agora eu vou aproveitar. Observe que o texto diz: finas iguarias. O que é iguarias? Quem sabe a palavra iguarias? O que é iguarias aí? Fala comigo. Todo tipo de comida. Era o rei. Todos os tipos de culinárias do mundo estava em sua mesa, as melhores do mundo daquela época. Lembra-se, Babilônia era o centro do mundo. Centro do mundo. Então ele tinha tudo de melhor em sua mesa, finas iguarias. Ele olhou para aquilo e disse assim: eu não vou me contaminar. Primeiramente, uma decisão de sacrifício e uma decisão de santificação. Olha para cá, querido, escuta isso aqui, presta atenção. A tua vida não vai virar de chave se você não tomar uma decisão de sacrifício que não te custe alguma coisa. Teu sono. Vou sair daqui correndo para casa, porque eu tenho que terminar um trabalho até meia-noite. Vou estudar, vou terminar um trabalho ainda hoje. Para amanhã está 5 horas de manhã orando. Eu sei que é sacrifício, queridos, mas escute, presta atenção nisso que eu falo com você. Ei, mais uma vez, aonde está posicionado os teus objetivos? Escute isso, aonde está posicionado os teus alvos? Irmãos, é muito sério isso aqui. Eu vou entrar para um âmbito aqui um pouco melhor da nossa família, do nosso contexto familiar. Eu dizia outro dia, pastor Josué, a sua mamãe é um exemplo de vida para nós. Uma mãe que não teve o pai acompanhando e criou 7 filhos em um cenário extremamente desafiador. A missionária Dalzissa, fomos agora no cemitério e ele me levou lá onde ela está sepultada, mas a memória dela está viva. Irmãos, os pais de hoje não querem mais pagar o preço pelos seus filhos. Os pais de hoje não querem mais gastar uma madrugada orando, pedindo a Deus para ter misericórdia do seu filho e da sua filha. Um pai não quer mais gastar o circo de oração, fazer uma campanha para que Deus possa mudar a realidade da sua família, da sua casa. Um pai hoje, sabe o que acontece? Às vezes ele reúne com a família, ele traz ambientes do mundo para a família, ele traz contexto mundano para a família, ele não entende a relevância
dia de levar a sua família a Cristo, sempre e em todas as oportunidades. Meu irmão, escute isso aqui, parece que eu vou falar com você aqui. Ei, nós somos os responsáveis dessa geração para posicioná-la para a próxima geração. Nós temos esta responsabilidade em nossas mãos. Está em minhas mãos. A pequena, como é que é o nome dela? A Viana? Laura, que é fofa demais, gente. Vocês têm essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade, queridos. Colocar em nosso coração um projeto de vida. Oh Deus, o que eu quero com a tua presença. Eu preguei domingo aqui sobre a presença. O que Davi fez de sacrifício para trazer a presença. Agora olhe para cá e nós vamos terminar essa palavra aqui, queridos. Escute isso. Se eu sei que Deus é o dono da sabedoria, eu sei que Deus é o dono da inteligência, eu sei que Deus é o dono do conhecimento, e Ele pode me posicionar em qualquer situação, em qualquer cenário. E eu vou um pouco mais. Daniel, no próximo capítulo eu vou falar sobre isso. Daniel, ele teve um posicionamento diferenciado, porque ele recebeu revelações de Deus. E eu entro nesse ambiente espiritual, porque além de ter conhecimento, ter sabedoria, ter inteligência, ele tem revelação de Deus. Meu Deus, olha que coisa extraordinária! Aleluias! Agora, faça a pergunta para você mesmo: isso vem de graça? Vem de graça, irmão? Vem de graça, irmã Tamares? Vem de graça? Vem de graça? Estava contando para ela, Esther, que na minha juventude, quando eu tinha uns 14 anos, 13 para 14 anos, eu queria ser baterista da igreja. O meu sonho era ser o baterista da igreja. Eu estudei. E eu fui lá no líder para pedir para ele que queria ser baterista. Sabe o que ele fez? Ele falou: você vai começar a ser. Ele me deu um pandeiro. Você pode começar no pandeiro, Zé. Irmãos, eu tocava aquele pandeiro com toda a minha força. Escute para cá, músico. Olha para cá, músicos. Vocês que é músico aí, ó. Sabe qual era o meu maior sonho, Odair? Era o dia que o baterista chegasse atrasado na igreja para eu tocar o primeiro hino. Porque quando eu começava a tocar, aí não dava tempo mais, ele não podia entrar mais, né? Então meu desejo era, eu chegava sempre na hora, porque eu queria tocar o primeiro louvor apenas. Então eu estava lá e eu ficava, Jesus, não deixa ele chegar não, eu falava de jeito, deixa ele chegar não, Jesus, deixa ele chegar não. E eu ficava orando para ele não chegar, porque quando o pastor começava o hino, senta lá, filho, espera um pouquinho ali. Ei, o pastor está pregando. O pastor está pregando, senta ali. Ele quer colocar aquilo ali. Pronto, obrigado. Muito bom, ele é meu amigo. Então escute isso aqui. Meu maior sonho era ele chegar atrasado para que eu pudesse tocar o primeiro hino. Irmãos, eu treinava. Minha mãe que o diga. Eu amarrava um bocado de pau lá em Baqueto, porque eu não tinha como comprar um negócio, para poder treinar. Para treinar. E Deus sabia o desejo do meu coração, porque eu queria adorar a Deus. Eu vejo tantas pessoas com desprezo hoje no louvor, irmão, na adoração. Desprezo na relevância do que ele está fazendo. Ele não entende às vezes a relevância que ele está fazendo. Até na ministração da palavra, nos cuidados que ele deve ter, ele não percebe o significado do que ele está fazendo. Arthurzinho, senta ali. Arthur, Arthur, senta ali. Aí isso, fica ali. Espera aí, tá bom? Tá tendo culto, ele precisa entender isso, é importante. Só senta com ele, deixa ele ouvindo o pastor, tranquilo. Senta com ele aí, deixa.
Deus está ministrando nos nossos corações aqui. Ele é meu brother. Quanto vale o teu propósito? Essa é a pergunta para Deus, de Deus para você hoje. Quanto custa o meu sonho? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero me posicionar? Quanto vale isso? Quanto eu vou me dispensar para alcançar esse objetivo? Você vai ver nesse Daniel, irmãos. Te aconselho a ler um pouco sobre ele. Ele sacrificou algo tão simples, pastor Josué. Foi doído. Você sabe, você passou agora por um propósito de não tomar alguns líquidos aí. Mas ele decidiu, eu não vou comer isto. Olha para cá, irmãos. Quando você faz um sacrifício, Deus honra. Deus observa. Deus atenta para o que você está fazendo. Ninguém que fizer um sacrifício diante de Deus de santificação ou sacrificar algumas coisas passará isento. Não, Deus há de te honrar. Deus há de te honrar. Esta é a palavra de hoje. Eu quero que você pense aqui, saia de casa. Eu falei duas coisas aqui, né? Eu falei que ia falar três. Falei primeiramente dos seus recursos, do seu tempo, não é isso mesmo? E terceiro, do seu projeto de vida. Você tem um propósito, aonde você quer chegar? E a pergunta é, o quanto isso vai glorificar a Deus? O quanto isso vai honrar a Deus? Por exemplo, pastor, eu quero construir uma casa. O quanto isso vai glorificar a Deus? Não, pastor, eu quero terminar a minha graduação, ou a pós-graduação, ou o meu mestrado. Eu quero. O quanto isso tem a ver com o propósito? Encontre alguma coisa que se encaixe ao propósito de Deus na sua vida. E olha para cá, você vai ver a mão poderosa de Deus fazendo assim com você, ó. Eu vou profetizar de novo, escuta isso aqui. Encontre alguma coisa no propósito de Deus relacionado à tua vida, e você vai ver a mão poderosa de Deus soprando ao seu favor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Fiquemos de pés, por favor.